Bom dia, pessoal. Nós hoje vamos falar sobre o quilombo e os quilombolas, certo? Certo, gente? Então, quilombolas são descendentes de africanos negros, escravizados nos quilombos. Os negros, eles além de alguns dos indígenas e brancos pobres, eles se organizavam social e politicamente, praticavam sua própria criação de animais para a sobrevivência e também praticavam a agricultura, certo? E o principal quilombo do país, ele nasceu no final do século XVI, na Serra da Barriga, em uma área que é pertencente ao atual município de União dos Palmares. Eu já pude conhecer a Serra da Barriga no meu tempo de universidade. Eu tive o privilégio de conhecer mais a fundo a cultura deles, certo? E ver algumas das apresentações que eles fazem de capoeira, tem artesanato, de tudo ele faz um pouco. Então, para mim foi muito gratificante poder conhecer de perto a sua própria cultura, certo? Então, trata-se do Quilombo dos Palmares. E a primeira liderança importante de Palmares foi Gangazumba, mas que se consagrou como Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares, ele é o símbolo da luta e resistência negra, sendo reconhecido pelo movimento negro, sendo também reconhecido em todo o Brasil, né, pelo movimento aí, que ele ficou muito conhecido, né, que se consagrou pela sua resistência e pela sua luta, né, isso, ao movimento negro. Então, a partir da década de 70, o movimento ele adotou o aniversário de sua morte, ocorrida em 20 de novembro, que ocorreu em 20 de novembro de 1695, como Dia Nacional de Luta pela Consciência Negra. Então, essa data ficou conhecida pela data de consciência negra, né? Isso é a luta do movimento negro em busca de combater a desigualdade social. Por isso que se deu aí esse dia, né? Que é até feriado, adotou o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, né? Pelo que ele buscava, que era o quê? Combater a desigualdade social, né? Isso, então, existem também muitas comunidades quilombolas, também chamadas de comunidades remanescentes de quilombo, que são formadas por descendentes de africanos escravizados que se rebelaram e criaram quilombos, que ainda hoje também mantêm vínculo com a terra e com os costumes de seus ancestrais. Então, a partir da Constituição de 1988, reconhece que os quilombolas, eles são dos povos originários brasileiros. Então, passou a assegurar também para eles o seu direito ao acesso à terra. O reconhecimento do território ele é importante para a identidade desses povos e garantir também a eles o direito de manter as suas tradições e organização social, certo? Por isso que criaram também a lei para proteger eles e dar direito à terra que eles têm e manter as suas tradições culturais, né? Isso, e a organização social. Então, a herança cultural aí africana, como nós já falamos na outra aula, vamos citar novamente a capoeira, que ela é praticada em muitos países e ela também tem origem entre a população negra africana. Ao combinar movimentos ritmados, os capoeiristas eles simulavam entre si uma dança. Então, os capoeiristas, quando eles simulavam essas danças, era para despistar a polícia, que quando passava por ali, eles proibiam essa prática. Por isso que eles faziam esses ritmos, né, dele. Então, em termos de alimentação, nós falamos na aula passada da feijoada, também temos o acarajé, o vatapá, né, isso que é cultural cultura africana aí. E vamos também citar aqui quais grupos africanos eram traficados para o Brasil. Quem eram? Os bantus, que eram grandes números de escravizados que chegaram ao Brasil, trazidos da Angola,
e que também eles eram levados, além de trazer para o Brasil, eles eram levados para Recife e Rio de Janeiro, os bantus. Já os sudaneses, eles vieram da Costa do Marfim e eles eram levados para Salvador para trabalhar, como a gente tinha dito, né, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, tabaco, na mineração e entre outras atividades econômicas, certo, gente? Então, de acordo com essa história aí dos quilombolas, dos negros africanos, eles eram trazidos, eles vieram da Costa do Marfim, da Angola, né? E quais dos grupos de africanos eles eram traficados para o Brasil? Eram os bantus e os sudaneses, tá certo? E eu já falei para vocês quem eles eram, que os primeiros, que eram os bantus, eles eram levados para Recife e Rio de Janeiro. Já os sudaneses, eles eram levados para Salvador para trabalhar, certo? E trouxeram eles para trabalhar nas lavouras, como já ficou aqui dito. E relembrando que a cultura dos negros escravizados, como os quilombolas, é muito importante para vocês verem que tem até o dia aí da consciência negra, que ficou marcado pela luta do movimento negro e em busca, que eles buscavam combater a desigualdade social, que até hoje permanece essa desigualdade que nós temos, né? Existem várias pessoas que têm ainda preconceito com a cultura deles. Então, por isso que se tem esse Dia da Consciência Negra. Então, que cada dia mais nós possamos combater essa desigualdade que ainda existe entre nós, como sociedade, que eu falo, certo? Então, gente, desde já eu agradeço a compreensão de todos, certo? Até a próxima aula.